mundo tecnológico é quase impossível hoje. Quem é que não passa pelo menos 1 hora do dia olhando para uma tela? Seja celular, computador e até mesmo a própria TV. Só que isso pode trazer vários riscos para a saúde dos nossos olhos, viu? Hoje no Band de Mulher vamos bater um papo com o oftalmologista, Dr. Sérgio Shibukawa. Doutor, tá chegando aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu, Luci? Boa tarde. Vamos lá então, falando porque assim, hoje é impossível dizer quem é que não fica aí pelo menos 1 hora, né? Seja na tela do celular, seja no computador para trabalhar. Vamos conversar para falar sobre os riscos que essas telas podem trazer para os nossos olhos. Percebe-se que com o uso do celular aumentou-se muito a miopia. A gente fala que é uma miopia induzida. Eu mesmo no meu consultório oftalmológico percebi que com o uso do celular o número de míopes está crescendo. E inclusive a Organização Mundial de Saúde fala que metade da população até 2050 vai ser míope. E isso se deve ao uso dos celulares. Nos países desenvolvidos, o número de míopes é praticamente o dobro dos países subdesenvolvidos, muito ligado à nossa tecnologia. Ela veio para agregar, só que a gente tem que tomar alguns cuidados. E a gente precisa tomar cuidado também com as crianças, né? Porque às vezes, principalmente hoje com essa questão dos pais terem que trabalhar e às vezes dar o celular ali para a criança tentar dar essa tranquilidade, digamos assim, deixar fazer os afazeres, isso pode trazer sérios riscos. Sim, porque a criança fica tão focada no celular que realmente o foco acaba mudando, o foco acaba sendo para perto e acaba piorando a visão de longe. Na verdade, é o que a gente chama de uma miopia induzida. A Sociedade de Pediatria, muito preocupada com isso, orienta que crianças de 0 a 2 anos nem usem aparelhos celulares. De 2 a 6 anos, 1 hora por dia, no máximo. E de 6 a 11 anos, 2 horas por dia. Não é o que a gente tem visto, principalmente nessa época de pandemia, né? Que o celular foi muito importante para o ensino, só que a gente tem essas restrições. Infelizmente a gente fala, né, que deveria ficar só 1 hora por dia, né, mas a gente sabe que acaba ficando mais. Muito mais, porque hoje tudo envolve tecnologia e informação, né? Até o aprendizado das crianças nessa pandemia, o celular ajudou, só que a gente tem alguns cuidados. Sempre preferi tablets do que celular, porque o tablet está um pouco mais distante. Sempre ficar, por exemplo, em lugares claros, em que a gente alterne a visão de longe com a visão de perto. Então, perto de uma janela, a gente prefere que a pessoa estude, porque aí a gente muda o foco de longe e de perto, não ocasionando essa miopia induzida. O senhor falou do tablet. No caso, tem diferença então a tela do celular, a tela do tablet e a tela do computador? Porque do tablet é um pouco mais longe, o computador é um pouco melhor, porque o celular a gente fica muito próximo, menos de 33 centímetros, a gente pelo menos 33 centímetros ou mais, para a gente, para não ter aquela fixação e aquela miopia induzida que a gente costuma falar. Com relação a brilho, né? Que às vezes a gente fala que reduzir o brilho da tela ali pode ajudar. Isso de fato acontece mesmo? Esse é um outro problema do celular também, as luzes que entram no nosso olho. A primeira coisa que a gente normalmente faz quando acorda é olhar o celular. Primeiro ele inibe um hormônio que a gente chama serotonina, ele inibe o sono. Então quando a gente quer ficar sem sono é só ficar no celular que ele acaba inibindo o hormônio do sono. Então já acaba prejudicando o dia a dia. Então as crianças, é bom evitar ter uma noite tranquila de sono, evite-se ficar no celular, no escuro, e aquela luz forte, a longo prazo, ela pode ocasionar alguns problemas, como o ressecamento nos nossos olhos, né? A exposição, a gente esquece de piscar o olho, então acaba dando uma sensação de secura nos olhos e uma luz forte, sem proteção, ela pode acabar envelhecendo algumas células da retina, né? Que a longo prazo pode dar algum problema que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade. O senhor falou da míope, né? Do míope, né? Tem outra doença? Basicamente a miopia induzida, né, que a gente costuma falar. Eu fui nesse último congresso de oftalmologia e está saindo bastante novidade, foi muito discutido isso, inclusive lançaram um óculos
para crianças que acaba corrigindo a miopia. Sabia, Lucy? Legal. Então é uma novidade que a gente tem que acoplar a tecnologia e a diminuição dos celulares, dos aparelhos. O ideal, isso a gente falando de adultos, porque o senhor já trouxe aqui de crianças, né, o tempo ideal. Para o adulto, quanto tempo ficar ali, né, com um tablet, com um celular no computador? Obviamente, a cada 2 horas a gente deve dar um intervalo de 15 minutos para evitar o que a gente chama de estresse ocular. O que é o estresse ocular? A gente fica realmente tão concentrado que o nosso olho começa a lacrimejar sozinho, a arder sozinho e dá aquela ceratite. Além de casos de cefaleia, de dores oculares. Então, é bom a cada 2 horas, toda pessoa que usa o celular deixar no modo avião 15 minutos. Doutor, mas eu trabalho de frente para o computador. E aí? A tela também é importante. A gente vê a tela de proteção, né? Aquela luz forte, direto, aquela luz azul forte. Então, a gente tem que ver também produtos com qualidade. Não só comprar. A gente deve ter uma especificação do Inmetro. Existem produtos específicos para proteção ocular. No caso do computador, né? Tem alguma tela, alguma coisa que a gente pode colocar? Ou só mesmo reduzindo o brilho ali? O reduzindo o brilho, ele ameniza, mas existem telas específicas para diminuir a quantidade de luz que ela acaba emitindo. O ideal é sempre procurar um médico, né? Principalmente se estiver sentindo alguma dor na região ocular. Exatamente. Principalmente que está aumentando o número de miopia, muitos míopes no consultório, a gente vê diariamente, cada vez mais. Na minha época, quando eu era criança, por exemplo, tinha 1, 2, 3 amiguinhos, né, que usavam óculos. Hoje a gente vê metade da sala usa óculos. E a gente pode colocar a culpa, digamos assim, pelo fato de ser o celular está muito acessível. Tudo com moderação, né? A gente não, óbvio, a tecnologia veio a acrescentar, mas a gente deve ter esses cuidados, não só em relação à visão, mas também a coluna, né? A audição, as crianças ficam com aquele aparelho e pode a longo prazo dar alguma lesão, por exemplo, no tímpano também. Então tá aí, papais, mamães responsáveis, né? Usar a tela, usar o celular, usar o computador com a criança aí de maneira educativa e, claro, né? Procurar não ficar tanto tempo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Lucy, mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.